corpuscular. E as partículas subatômicas? Primeiro, as partículas eram consideradas, o átomo era considerado indivisível até 1897, previsão até feita por Blavatsky na Doutrina Secreta com 9 anos de antecedência. Eu recomendo a leitura do volume 2 da Doutrina Secreta, onde ela diz que a partir dos estudos da matéria radiante de Sir William Crookes, que era membro da Sociedade Teosófica e também fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, descobrir-se-ia, na tal matéria radiante que ele havia descoberto, uma teoria que alteraria toda a visão da constituição da luz e da matéria. E, de fato, assim aconteceu, como ela previa, e disse a data, 1897, haveria essa mudança. Seria um novo ciclo entraria. E se romperia o véu do materialismo científico para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Thomson isolou o elétron. E imaginem vocês que, ao fazer isso, primeiro, ele provou que o átomo era divisível. E segundo, em partículas menores. Ao investigar essas partículas menores, deduziu-se que elas tinham uma durabilidade restrita. Quanto menores as partículas, menor sua durabilidade, etc. e tal. E as pesquisas mais recentes têm demonstrado que elas difratam e apresentam um comportamento ondulatório quando chegam a um anteparo. O que quer dizer, basicamente, do ponto de vista científico, que a matéria apresenta comportamento de onda e as ondas apresentam comportamento de partícula material. Ou as subpartículas atômicas apresentam comportamento ondulatório e difratam, enquanto que a luz, que sempre foi tratada como onda, apresenta comportamento corpuscular. Vocês podem imaginar o que isso significa? Que toda a lógica binária, dualista e quase maniqueísta da ciência, de que ou é onda ou é partícula, ou é energia ou é matéria, nas mãos de Einstein ruiu. E hoje nós vivemos uma situação em que se admite que a explicação de um fenômeno, através de uma lei ou uma teoria, tem um nível de abrangência que pode ser extrapolado. Da mesma forma, Einstein extrapolou a mecânica quântica de Newton. Então, a mecânica quântica de Newton só se aplica como explicação razoável dentro de uma certa situação macroscópica dos elementos constituintes. E a partir daquele nível, ou além dele, já não se aplicam mais plenamente as leis da mecânica quântica. E essa é a demonstração feita por Einstein. Ou seja, toda uma questão de reavaliação da própria lógica aristotélica se faz necessária, porque a ideia de que uma coisa é ou não é, cai por terra. E hoje as coisas são e não são na esfera científica. Como a partícula apresenta comportamento de onda, a onda luminosa apresenta comportamento corpuscular. E nós poderíamos comparar a teoria científica com uma ideologia que tenta se aplicar em certas condições. Mas se nós quisermos imaginar que uma ideologia política se aplica em qualquer caso, em qualquer universo, nós vamos ver o que os norte-americanos vão fazer para tentar o seu sistema eleitoral lá no Iraque. E que resultado vai dar. Viver Tai Chi. Tai Chi Chuan, a arte marcial do universo. Seus valores, encantos, forma e ritmo estão presentes num programa que desvenda alguns de seus mistérios. Assista Viver Tai Chi e compreenda melhor o fluxo de energias que sustenta a vida e permeia todo o universo. De segunda a sexta-feira, aqui na TV Sutrem. Porque a pretensão de que uma ideologia é perfeita e funciona em qualquer lugar, primeiro eu me questionaria se uma ideologia pode ser perfeita. Mas, deixando esse assunto de lado,
nós vamos ver que ela tem um momento histórico, ela acontece num momento do tempo e dentro de um conjunto de circunstâncias. E o século XXI demanda novas soluções. E eu volto a citar a ideia de que a solidariedade está acima das ideologias. Ela é um despertar de uma nova forma de consciência. Ela é um despertar de um sentido de responsabilidade. Ela é um despertar de uma transformação interior qualitativa. E esta, sim, é a única que pode trazer paz duradoura ao mundo. E é nisso que a União Planetária tem se dedicado. E é nisso que a própria Sociedade Teosófica tem apostado no seu estudo de religião comparada, filosofia e ciência, no seu segundo objetivo, que se vê apenas como forma de corporificar no plano mental o primeiro objetivo, que é o da fraternidade universal, sem distinções de raça. Porque o que impede o mundo de chegar à paz, se não os preconceitos? A bem dizer, as crianças, não tendo a mente assim desenvolvida, fazem a amizade entre si sem bloqueios e sem medo. Não veem diferença racial, religiosa, social, sexual, isso, aquilo. Tudo isso é incutido na mente das crianças à medida em que elas vão crescendo, até que se tornam adultos frequentemente condicionados, como em geral nós somos, e que somos a causa da perpetuação de toda a miséria que há na superfície do planeta, por ironia, sem que precisasse ser assim. Sem que houvesse a necessidade, e é fácil demonstrar, se para cada criança que morre de fome correspondem 36 mil dólares gastos em armas, já dava para comprar um grande apartamento e arrendar os quartos, a criança ficava com um e já tinha a vida ganha, poderia pagar sua própria alimentação, seus estudos. Então, se a família tem 10 filhos, ela teria 10 apartamentos. E aí, então, nós teríamos outra situação na superfície do planeta que não aqui está ocorrendo hoje. Então, eu diria que esses sofrimentos são causados pelo preconceito, são causados pelo egoísmo, pelo condicionamento mental que perpetua os preconceitos e a guerra como uma coisa natural, porque sempre houve guerra, então temos que continuar nos guerreando ad infinito. Mas a prova está que o mundo está mudando, a inspiração está, e nós não estamos percebendo, talvez com a suficiente agilidade, porque está acontecendo, como se diz, nas nossas barbas e nós não vemos. Mas a Europa se unificou, talvez por pressão econômica, talvez não só por querer a fraternidade, mas porque houve antes uma mentalidade de que nenhum país era necessariamente melhor que os outros, e porque todos juntos seriam melhor do que as partes separadas, e porque precisavam se unir para superar as dificuldades comuns. E se nós tivermos a unificação do globo, a união planetária, a guerra cessará. Talvez haja, isto sim, necessidade de uma polícia internacional, mas jamais se terá necessidade de armamento para destruir o mundo 200 vezes. Não este absurdo que ainda no século XXI nós assistimos, mas que cremos está em decadência. Cremos que já começa a demonstrar visivelmente e de forma irrefutável as suas próprias contradições. E as últimas guerras que nós temos assistido, embora de alguma forma localizadas e pretensamente cirúrgicas, evidenciam tais contradições.